Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Que alegria estarmos juntos em mais uma edição do Raízes da Germanidade. Hoje, 12 de outubro de 2025. Hoje, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Não evidenciaremos no programa nem o dia da criança, nem o dia de Nossa Senhora Aparecida. E nem o dia do Oktoberfest em Santa Cruz. Também não faremos muito anúncio da Festa do Moranguinho e da Cuca, que acontece de 7 a 9 de novembro, logo mais aí na frente. O que nós vamos falar hoje é sobre um processo histórico da Alemanha. Em 3 de outubro de 1990, portanto, há poucos dias atrás, celebraram-se os 35 anos deste fato, foi firmado o protocolo de reunificação da Alemanha, da República Democrática da Alemanha com a República Federal da Alemanha, encerrando décadas de divisão, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A geração que viveu este período mantém na memória um fato de ampla repercussão mundial. Hoje podemos, na TV aberta, em vários canais, em várias possibilidades, também no YouTube. Enfim, nós temos muita ferramenta para conhecer aquele processo. Mas é bom conversar com quem o viveu. Agudo está recebendo, nesses dias, a visita de uma brasileira que vive na Alemanha desde 1979 e um alemão que a acompanha. Então, eles viveram esse período e Raízes da Germanidade trouxe estes dois depoimentos para o programa de hoje. É um depoimento muito importante, falado em alemão e traduzido depois para o português. E por ter sido a abordagem bastante ampla, com vários aspectos considerados, teremos um programa dialogado, com muito pouca música. Registramos, ainda antes de encetar a entrevista, que o Raízes da Germanidade é um programa viabilizado na Rádio Agudo aos domingos às 7 da manhã e às 7 da noite pelo apoio da Olaria Goltz, da Funerária e Marmoraria Persky, de Cibele Companhia Limitada e Dikov Alimentos, e dos associados senhoras Anélia Dahlmeier e Isa Ruth Schmitz e do senhor Aldo Alberto Wilhelm. Vamos, portanto, à entrevista de Raízes da Germanidade sobre o fato histórico da reunificação da Alemanha. Raízes da Germanidade hoje tem a alegria de conversar com duas pessoas que viveram este momento lá na Alemanha. Eu vou me reportar em alemão, até para contextualizar um dos convidados, e teremos a tradução do fato por outra convidada. Os convidados são Konrad Döss, alemão nato, e é companheiro de vida de Silvia Terezinha Wilhelm, agudense, minha irmã, que mora na Alemanha desde 1979, portanto já vivia na Alemanha Ocidental, diga-se de passagem, 10 anos quando aconteceu o fato. Vou me reportar então em alemão e a Silvia fará a tradução. Obviamente que eles poderão ambos fazer a sua saudação. Ja, Konrad, jetzt habe ich es auf Portugiesisch schon angesendet und jetzt
frage ich dir, du lebst in Deutschland im November 89 und auch am 3. Oktober 1990. Und diesen Tag, 3. Oktober, ist so wichtig für die Deutschen, als sogar ein Feiertag gab. Deswegen, lieber Duis, du bist in Agudo schon eine Woche jetzt und jetzt haben wir die Gelegenheit, um dir zu hören in diesen Radiosendung von Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, ICPA. Rede uns über diese deutsche Geschichte, die stattfindet in Deutschland im Oktober 1989 und auch wieder nachher die Vereinigung Deutsche im November 1990. Wir hören dich mit großer Freude. Herr Dös. Ja, ich würde mich erstmal ganz herzlich bedanken bei den vielen Menschen, die ich in dieser Woche schon getroffen habe und würde für die freundliche Aufnahme und ich würde Sie alle gerne herzlich begrüßen. Ich habe die Wiedervereinigung in Deutschland mit großem Interesse erlebt. Das war in meinem Leben die spannendste Zeit, die ich erlebt habe, weil da eine Epoche zu Ende ging und auch wieder eine neue Epoche begonnen hat. Der November 89 war ein großes Erlebnis. Man hat schon vorher die Entwicklung in der ehemaligen DDR mitbekommen, die Flucht der Menschen über die tschechoslowakische Botschaft, über Prag. Und die Widerstände in Leipzig und in anderen großen Städten der DDR, die dann irgendwann auch wirklich zu einer Revolte wuchsen. Es gibt den Satz von Gorbatschow, mit dem er die DDR-Führung gemahnt hatte, dem Willen des Volkes zuzuhören. Der Satz lautet: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ein wichtiger Satz, der eigentlich für uns alle immer gilt. Die Mauer ist gefallen zu einem Zeitpunkt, als kein Mensch damit gerechnet hat. Wir haben ganz normal gelebt und irgendwann wurde bekannt im Fernsehen, dass die Grenze zwischen dem Westen Deutschlands und dem Osten Deutschlands geöffnet wird. Und die Bevölkerung in Ostdeutschland ist dann tatsächlich auch direkt an die Grenze gegangen, um nach Westdeutschland einreisen zu können und das Ganze ohne auch auf große Schwierigkeiten zu stoßen. Silvia, que prazer tê-la conosco. Você já participou de programa na Rádio Agudo há muitos anos atrás e agora você volta para traduzir este contexto que o querido Konrad Dös relatou recém. Saudações, Silvia. Olá, queridos ouvintes da rádio. Saudações a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui e poder participar da vida no Agudo, minha terra natal, que eu nunca deixei de amar e de gostar daqui, e as saudades sempre foram grandes e continuam sendo. Fale-nos deste contexto daqueles tempos da unificação. Talvez esse fato, passados 35 anos, já seja algo consolidado, sim, mas ele é da história da Alemanha, sim, e daí ele tem importância. Da história da Alemanha até hoje a gente ouve, no meio de reportagens, aquelas cenas que o nosso ministro do exterior foi para Praga, lá na embaixada da Tchecoslováquia em Praga, porque os habitantes da região do leste foram em massa para passar a fronteira, que ele chegou no balcão da embaixada lá e disse a todos, era o Dietrich Genscher naquela época, disse a todos que estava sendo aberto o muro e que todo mundo podia viajar para o outro lado da Alemanha. Isso foi de véspera do dia 9 de novembro. Isso. E depois foi feito o feriado, foi dia 3 de outubro. Que é feriado até hoje, feriado nacional, a unificação da Alemanha.
Isso foi principalmente para a região da Alemanha do Leste. Esse quadro, essas imagens ficaram na mente de qualquer pessoa que presenciou isso. Eles pulando o muro de Berlim, subindo em cima do muro e atravessando para o outro lado. Multidões atravessando tudo para o outro lado da cidade, que a cidade de Berlim foi atravessada pelo muro no meio da cidade. Então, a primeira vez que puderam ir para o lado livre da Alemanha. E depois a gente sentiu na economia do país também tudo que materiais de construção, tudo que o pessoal lá não teve oportunidade de comprar, as lojas estavam vazias, autos, carros, agências de carro não conseguiam mais nem fornecer, tanta era a procura, porque lá não existia. Lá eles tinham uma fábrica, era o Trabi deles e mais nada. Assim foi, até hoje está sendo emocionante, toda vez que a gente comemora essa data da unificação, voltam essas imagens, e hoje, depois de 30 anos, 35 anos da unificação, a gente pode dizer quase que por 100% nós somos um país. Konrad, du bist ein echter Deutscher und deine Familie lebte immer dort. Ja. War deine Familie, in deiner Familie war Trennung, Leute, die blieben an Westside und an Ostside, wie Deutschland getrennt wird? Nicht in meiner Familie, aber in der Familie meiner verstorbenen Frau gab es tatsächlich die Situation, dass meine Schwiegermutter mit ihrer ältesten Tochter aus Leipzig geflüchtet ist und dann in Köln gelandet ist. 2 ihrer damals schon geborenen Kinder blieben aber noch in Leipzig, die sie später, wenn die Lebenssituation es zulässt, dann auch nachholen wollte. Sie ist in der Zeit um 1955, 56, ungefähr 55, ist sie geflüchtet. Und sie hat dann auch noch weitere Kinder bekommen. Aber als sie dann die Kinder abholen wollte, war die Mauer dazwischen. Es war keine Chance mehr, 2 ihrer Kinder dann aus Leipzig wieder zurückzuholen. Und darunter hat sie auch sehr gelitten. Später, ich habe die Kinder auch kennengelernt, meine Schwägerin und mein Schwager, die Leipzig groß geworden sind. Die Unterschiede zwischen der westlichen Erziehung und der östlichen Erziehung war immer erkennbar, und eine Annäherung war immer auch schwierig. Die Trennung durch die Mauer in Deutschland war auch nach ihrem Einfall, nach ihrem Sturz, war die immer noch zu spüren, und sie ist nie ganz weggegangen. Heute noch? Auch heute noch. Teilweise gibt es die Schwierigkeit zwischen Ost und West, die noch nicht zusammengewachsen sind. Auch nach 35 Jahren der Wiedervereinigung ist das Zusammenwachsen der 2 Staaten, der 2 Länder, immer noch nicht ganz überwunden. Silvio perguntava para o Konrad que se na família dele houve divisão, e ele relatou que sim. Você poderia assim traduzir rapidamente que houve filhos que ficaram de um lado separados de sua mãe, de seus pais, e depois puderam se reencontrar, é isso? É essa a situação, sim. A sogra do Konrad foi foragido da Alemanha para o leste antes de terem construído o muro, mas duas meninas ficaram lá, e a mãe quis buscá-las para viverem juntos no lado democrático. No lado democrático, mas não foi mais possível devido à construção do muro. Depois da caída do muro, logicamente que a família e o Konrad também teve contato com essas 2 senhoras que viveram lá, mas aí a gente notou a educação,
o psíquico da pessoa era uma outra, porque na Alemanha socialista eles eram muito pregados pelo sistema político que foi lá. Isso era endoctrinado na cabecinha das crianças desde a pré-escola já. Isso até hoje faz com que, foi o que eu mencionei anteriormente, que a unificação da Alemanha está praticamente completa, mas não totalmente, porque sempre vai existir na mentalidade das pessoas essa barreira. Konrad, wer spürt am meisten? Du sagtest, und Silvia hat es auch jetzt eben gesagt, dass 35 Jahre danach spürt man und merkt man immer noch mit einem relativen Unterschied unter die begreiften Menschen. Wer spürt das am meisten? Der auf der West war oder der auf Ost war? Und warum? Die Unterschiede spüren beide gleich. Da gibt es keinen, der das mehr oder der das weniger verspürt. Beide haben unterschiedliche Geschichten. Wir haben nun mal 40 Jahre eine getrennte Politik gehabt. Wir gehörten 40 Jahre lang unterschiedlichen Verteidigungssystemen an. Wir im Westen gehörten zur NATO, die im Osten gehörten damals zum Warschauer Pakt. Diese Unterschiede sind noch nie richtig überwunden worden. Wir spüren sie beide. Würden es auch gerne ändern, aber es ist sehr schwierig, Geschichte im Nachgang wieder zu verändern oder eine gemeinsame Geschichte wieder aufzubauen. Eine Geschichte ist immer auch eine Frage der Zeit. Wir brauchen noch viel Zeit, um wieder irgendwann sagen zu können, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Die gemeinsame Geschichte, die wir vor dem Zweiten Weltkrieg hatten, die ist auch nicht unbedingt die wir gerne wieder zurück hätten. Te pergunto, Silvia, você mencionava que, e também o Konrad mencionava que ainda existe uma diferença. Bem, essa diferença de percepção, de concepção de vida, ou enfim, que existe na pessoa, tanto do lado psicológico, quanto talvez até de perspectivas, ela é notada pelos dois lados. Quem mais sente e por quê? Olha, eu acho que isso é uma coisa que dos dois lados se sente essa diferença, porque deixou marcos nas gerações dos dois lados. Eu penso que a Alemanha ocidental acha que foi lograda, que foi prejudicada pela unificação, que muita coisa não ocorreu como deveria ter sido. O povo, você se refere? O povo, é. Mas já existe uma geração que está vivendo com uma Alemanha livre, unificada. Isso vai fazer com que a história precisa de tempo para mudar a mentalidade. Então, ainda precisamos um pouco de tempo para dizermos que somos um país. Este é Raízes da Germanidade, programa da Rádio Agudo, produzido pelo Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, editado pela jornalista Natiele Drese, que hoje está apresentando a entrevista com Konrad Düss e Silvia Terezinha Wilhelm sobre o processo histórico da reunificação da Alemanha. Konrad Dieters lebte in Jahre 1989 und 1990. Die sind heute schon 50 Jahre oder mehr. Aber eine Generation ist schon geboren nachdem. Diese Generation, die nicht das gespürt haben. Was spielt die Generation, die nach denen geboren ist? Ja, das wird jetzt nicht ganz einfach. Ich glaube, die nachfolgende Generation, oder ich rede mal von der Generation, die ja den Mauerfall und diese Veränderungen erlebt hat. Ich glaube, auch aus eigenem Erleben, weil ich oft genug auch in den östlichen Bundesländern, in den neuen Bundesländern war, ich habe da viel Übereinstimmung auch mit meiner Generation, um die 70 herum, mit denen erlebt. Da waren die Unterschiede nicht ganz so groß. In der Jugend glaube ich auch nicht, dass die Unterschiede so gravierend sind.
Das Bemühen um Gemeinsamkeit ist in allen Generationen nach wie vor vorhanden. Aber die Schwierigkeiten, die mit der 40-jährigen Trennung verbunden sind, die lassen sich nicht so einfach beseitigen. Ja, da brauchen wir noch viel, viel Zeit und auch viel Geduld, um diese Trennung wirklich irgendwann zu Ende zu bringen und dieses Trennende auch an Seite zu bringen. Silvia, a geração que nasceu depois da unificação, qual é o pensamento dessa geração? Eu acho que isso depende muito também da mentalidade da família, dos pais, do sistema político. Eles ainda têm isso ainda é contado para eles ainda têm essa mentalidade. Eu acho que talvez tem regiões da Alemanha, porque na Alemanha Oriental era a mesma situação que a da Alemanha Ocidental também. Tem regiões mais desenvolvidas economicamente. Nessas regiões menos desenvolvidas, eles ainda pensam que o sistema deles antes era melhor, que dava mais oportunidade. Por exemplo, na Alemanha Oriental, toda mulher trabalhava. O Estado cuidava de tudo, as crianças já iam de bebê para creches e as mulheres estavam todas trabalhando. Mas era certo esse sistema? Lá eles não tinham essa opção. Agora, então, elas reclamam que eles tinham... Todo mundo, não existia desempregados, não existia esse problema. E isso tudo é contado pelos pais para essa geração que nasceu depois da unificação. E aí fica sempre aquela forma de pensar, aquela mentalidade ainda. Isso vai demorar ainda para que a gente possa dizer nós somos um país. Konrad, ist Freiheit noch ein Wort, der wichtig ist für alle Deutsche? Ja, unbedingt. Die Freiheit, die sich gerade die Bürger aus dem ostdeutschen Land in einer friedlichen Revolution, das ist das Besondere an der Revolution in der DDR. Sie war absolut friedlich, Gott sei Dank auch ohne Einsatz von Waffen. Diese friedliche Revolution war der Wunsch der Bevölkerung, die Freiheit wieder zu finden und die Freiheit wieder zu erlangen. Das ist gelungen und alle Deutschen sind daran interessiert, diese Freiheit auch zu behalten. Es ist nicht nur die Freiheit, dahin zu reisen, wo man will, sondern wir haben auch die Freiheit, Gott sei Dank, die Freiheit auch zu denken. Und ich wünsche mir die Freiheit, denken zu dürfen. Ich wünsche mir aber auch die Freiheit nachzudenken, nachdenklich zu sein und sich nicht das Denken verbieten zu lassen. Es gibt keine Regierung, die das Denken der Menschen einschränken darf. Bewahren Sie sich dieses Denken, weil wir es alle dringend nötig haben. Silvia, a liberdade ainda é valor para todos os alemães? Mas, logicamente, mais do que nunca hoje, porque devido à unificação da Alemanha que foi feita em paz, sem o uso de armas, que até hoje se considera isso, era o medo que a população tinha, mas aconteceu, foi uma revolução pacífica, que o povo da Alemanha Ocidental começou aí todas as segundas-feiras, durante muito tempo, iam em Leipzig e em Dresden, faziam marchas de demonstrações para terem a liberdade de escolher aonde viverem. E agora a gente vê, com esses problemas da guerra na Ucrânia, o quanto que é importante, porque nós estamos defendendo, a Ucrânia está defendendo contra a Rússia novamente os valores da nossa liberdade. Então, mais do que nunca, a liberdade é uma expressão de valor inestimável. É, isso mesmo. Ja, wollen wir jetzt ein Zeitschnitt machen und kommen in 2025 und wir sind in Agudo. Du kenntest Brasilien diesmal und besonders Agudo diese Woche.
Deine Meinung über dieses Land und dieses Volk? Wir haben ja miteinander gesprochen schon. Ich habe dir erzählt, dass ich noch in keinem anderen Land das Gefühl hatte, hier anzukommen und zu Hause zu sein. Ich habe mich vom ersten Augenblick an hier in Brasilien ausgesprochen wohlgefühlt. Es ist sehr schön. Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Und vor allen Dingen die Gastfreundschaft hier in diesem Land hat mich schon sehr beeindruckt. Und dafür bin ich auch ausgesprochen dankbar, sehr dankbar. Die Freundlichkeit, wie ich hier empfangen werde, die ist außergewöhnlich und absolut liebenswert. Silvia, você já voltou mais de 10 vezes a visitar a tua terra. 20 vezes. E você está aqui em outubro de 2025. Que Agudo você encontrou? Claro que é bom retornar a Agudo. Sempre é bom. Minha terra natal, né? Apesar de que hoje eu digo, depois de mais de 40 anos de ter vivido na Alemanha, eu tenho 2 terras natal. Eu estou lá em casa como aqui. Mas o lugar onde a gente nasceu e se criou é o que tem a maior influência na personalidade da gente. Então, chegar aqui, ver os arrozais por aí, ver a paisagem, encontrar os amigos de 40 anos atrás, que continuam sendo sempre amigos, é uma sensação maravilhosa e eu gostei sempre de voltar. O povo agudense continua sendo o torrão amigo, como eles se chamam. Silvia, para essa geração que está aí, é importante falar alemão também? Logicamente que sempre falar uma língua estrangeira é uma abertura de horizontes, né? Claro que é importante. É importante porque o mundo está se unificando sempre mais. Por exemplo, o alemão não é só falado na Alemanha, é falado na Suíça, é falado na Áustria, é falado em Luxemburgo, tem também muita semelhança com o holandês. Então, sempre que é uma vantagem falar uma língua estrangeira, porque abre horizontes, né? Dá outras perspectivas, principalmente com a região sul aqui, que tem muita conexão devido à imigração alemã para cá. Logicamente que é uma grande vantagem. Voltaremos no próximo domingo. A todos, saudações de paz e bem. Menschen, die Sieg verstehen, Gefühle, die nie vergehen. Leise erzählt uns der Wind, wo die Sehnsucht beginnt. Einsamkeit gibt es nicht mehr, Augen sind nie mehr traurig und leer. Rosen blühen im Schnee, Liebe tut nie mehr weh. In einer schöneren Welt sind unsere Träume zu Haus. Und jede Nacht fliegen wir in Gedanken dorthin, um heimlich zu fliehen. In einer schöneren Welt ist unsere Sehnsucht am Ziel. Da können wir uns umarmen und sein, was wir sind. Zwei Feuer im Wind. Sterne zeigen, wohin es geht. Es gibt immer noch einen Weg. alle Dinge, die gut sind, bestehen Und die Tränen vergehen. Weißt du, wo Menschlichkeit zählt? Komm, wir suchen die Farben der Welt. Wo kein Glück mehr zerbricht, fliegen Herzen ins Licht in einer schöneren Welt. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários,
às 7 e às 19 horas. Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.